maioria das vezes, o que que acontece? As pessoas fazem as compras e geralmente guardam da forma que chega do supermercado, que são naqueles sacos plásticos, ou às vezes são aqueles sacos de papel, dos motivos, né, porque que os alimentos não duram assim tanto tempo. Quando não se faz uma preparação dos alimentos para depois guardar cada coisa no seu lugar, na geladeira também tem isso de ter cada coisinha tem o seu lugar. Então a gente guarda legumes com legumes, verduras com verduras, frutas com frutas, porque isso depois também vai te dar muito praticidade no seu dia a dia. Um dos maiores inimigos da conservação dos alimentos frescos são o oxigênio, que é o ar, e a umidade. E aí, como na geladeira a gente tem muita umidade, então, porque para conservar os alimentos mais frescos, ela acaba tendo umidade dentro da geladeira, aí a gente tem que usar isso a nosso favor, que é aproveitar a umidade da geladeira para conservar os alimentos, só que o excesso de umidade ele acaba estragando os alimentos. Então a gente vai dar aqui uma volta nisso, que é para conseguir resolver aí e prolongar a vida dos alimentos. Então, como é que fazemos aí essa preparação, né? Ora bem, então, se queremos aumentar o tempo dos alimentos, nós temos que, como eu falei, que o maior inimigo é a umidade e é o oxigênio, então nós temos que reduzir a umidade e limitar o contato dos alimentos com o oxigênio. Vou começar aqui pelas ervas aromáticas, né? Então, o que eu tenho aqui nas ervas aromáticas que geralmente ela vem, a maioria das pessoas compram e que tem aqui assim uma coisinha aqui, que é um elastiquinho, que esse elastiquinho é péssimo para a conservação dos alimentos. Quando a gente deixa esse elastiquinho aqui assim, isso foi uma das coisas que a gente achava, porque ficava aqui assim tudo juntinho, era melhor eles ficarem juntos. Mas o que que acontece aqui? O elástico faz com que essa parte aqui apodreça mais rápido e aí vai transferir para o resto dos alimentos. Por isso que às vezes quando a gente abria aqui o elástico para tirar as folhinhas, tinha alguns lá no meinho que estavam assim mais molinhos, mais estragadinhos. Então, por quê? O que que acontece? Porque tem uma grande concentração de umidade aqui assim, nessa parte aqui assim, quando junta tudo, porque ele não tem espaço aqui para arejar, então ele acaba ficando mais úmido aqui nessa parte. E aí, o que que a umidade faz com os alimentos? A umidade acaba deixando os alimentos mais sensíveis. Logo, então aqui nessa parte ele vai dar aquela estufadinha, porque a umidade faz com que ele estufe e aí que ele inche, né? Ele vai inchar e aí nisso vai ficar mais sensível e aí vai acumular mais umidade e aí vai estragar com mais facilidade. Então a primeira coisa a se fazer é tirar o elastiquinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui assim, ela assim, e vou ver se não tem nenhuma folhinha, alguma coisinha assim já mais estragadinha. Olha, isso aqui, por exemplo, tá? Eu já posso tirar fora. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu tenho aqui duas vasilhas. Eu tenho uma que eu vou colocando aquelas coisas que não dá para aproveitar mesmo. Por exemplo, isso aqui tá tudo escuro. Então, eu vou colocar aqui assim nesse, que isso aqui pode ir para compostagem. E aí, depois eu tenho aqui uma outra que eu vou colocando aquelas que estão feinhas, mas que não estão podres, não estão estragadas. Então eu vou colocando aqui assim, porque elas vão ser ótimas depois, ou os talinhos, o excesso de talo, todas essas coisas eu vou tirando e vou colocando aqui, que aí depois eu posso fazer um caldo, aquele caldo de legumes, fica muito saboroso com esses talinhos, com essas folhinhas de salsa. Então tudo aquilo que tá assim, não tá muito bonitinho, eu já posso separar aqui e depois de seguida fazer assim um caldo. Eu tô aproveitando também aquelas folhas que não são muito bonitinhas, para pôr, por exemplo, na comida ou numa salada, alguma coisa assim. E aí o que que a gente vai fazer para reduzir a umidade? Então nós vamos reduzir a umidade com papel. E aí eu vou colocar aqui num papel. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou deixar uma de fora. O que que eu vou fazer? Eu vou embrulhar ela toda, mas sem esmagar ela. Aí o que que eu tô fazendo aqui? A umidade da geladeira, antes de chegar na salsa, ela vai chegar no papel e aí não vai deixar que ela estrague assim.
tão rápido, porque a umidade não vai chegar nela, o papel vai absorver essa umidade. Olha, ficou aqui assim. Então, como é que eu vou fazer para saber qual é a salsa, qual que é o coentros, qual que é o hortelã, para não ficar toda hora abrindo e fechando esses saquinhos aqui, porque isso aqui não vai ser prático, né? Eu vou deixar essa aqui do lado de fora, porque a gente está aqui reduzindo a umidade, né? A exposição à umidade. Como é que a gente vai fazer para reduzir a exposição ao oxigênio? Então, a gente vai utilizar ou um pote hermético ou um saco daqueles que tem um zíper, tem um fecho. Só que no caso das aromáticas, o ideal é utilizar esses sacos porque eles ocupam menos espaço e aí a gente consegue tirar o ar de dentro dele. Eu tenho 2 tamanhos de saquinhos, tenho esse aqui assim. E aí vou fazer isso, vou fazer o mesmo com todas as outras, olha, tá vendo? Ficou a salsa aqui do lado de fora. E agora ficou aqui assim, olha que lindo esse pacotinho. Agora o que a gente vai fazer para tirar o oxigênio daqui? A gente vai apertar aqui suavemente, com o tampinho zíper aberto, olha. Eu vou deixar só deixei só uma aberturinha aqui assim, que é para quando eu apertar aqui levemente, não muito forte, não pode pôr muito peso, porque senão vai estragar as ervas. Aí eu vou apertando aqui assim e aqui na parte de cima tirei o ar, tá vendo? Olha, aí eu tirei o ar daqui e agora eu vou guardar assim na geladeira. E aí quando eu quiser salsa, eu sei que tá aqui, coentros eu sei que está aqui e hortelã eu sei que está aqui assim. E aí isso aqui reduz muito o volume no seu, olha só como fica estreitinho, na sua geladeira. E aí é uma das vantagens que você vai conseguir também aproveitar melhor os espaços na sua geladeira.